Pessoal, fazer aqui um breve comentário sobre a primeira questão de física desse vestibular da UES 2026.1, primeira fase, tá? Eu vou resolver a primeira questão com vocês, que no caso dessa prova aqui, eu acredito que seja a 39, é uma questão de hidrostática. É uma questãozinha que quando você vê assim, esse tanto de informação parece uma questão meio impossível, né, de se resolver, mas na verdade o que torna ela difícil realmente é só você entender o que ela está pedindo, né, e você não ter o desenho da figura para te auxiliar. Se você tivesse o desenho, a figura seria de muita ajuda. Então, a primeira dica que eu dou quando você vai resolver uma questão assim é você desenhar, né? Então, você vai fazer o desenho e você vai interpretar o que a questão está dizendo, né? Então, você tem que saber as informações, né? Quando ele fala as densidades, quando ele fala as letras, que no caso aqui esse Y vai representar uma coisa e esse H vai representar outra, tá? Então, vamos ler a questão aqui devagar, destacando os pontos dela para a gente conseguir desenvolver bem essa questão e depois a gente vai fazer o desenho para a gente conseguir não ficar com tanta abstração, né? Para a gente ver uma coisa mais prática, tá? Então, vamos lá. Ela falou o seguinte: um tubo em formato de U, com extremidades abertas e de seção reta uniforme. O que é um tubo com formato de U, gente? Eu vou desenhar bem aqui do ladinho, ó. Eu vou colocar ele bem grande, tá? Vou extrapolar mesmo aqui no tamanho dele, pra gente poder fazer o desenho de uma maneira mais tranquila, tá? Tá meio ruim aqui de desenhar, mas vai dar certo. Então, um tubo em formato de U, ele é muito clássico em questões de hidrostática, né? Principalmente quando a gente tem aí questões sobre teorema de Stevin, né? De pressão hidrostática. Então, basicamente, esse tubo aqui em formato de U é basicamente o que a gente vai precisar para a gente conseguir resolver essa questão a nível de desenho, tá? Então, vou colocar dois aqui porque são duas situações, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, tá aí os nossos tubos em formato de U. Beleza. Encontra-se parcialmente preenchido com líquido de densidade D. Então, no primeiro momento, a gente vai ter aqui um líquido, que eu vou desenhar bem aqui de vermelho, que tem uma densidade que ele não me fala, né? Mas ele diz aí que é uma densidade D. E é a primeira coisa que você tem que lembrar quando você faz questão de hidrostática, né? Que o teorema de Stevin vai me garantir que se eu tenho o mesmo líquido, né, em um tubo em formato de U, as pressões aqui dentro desse tubo, as únicas pressões que estão sendo exercidas na superfície do líquido, ou seja, nesse ponto aqui em cima do líquido, qual é a pressão? É a pressão atmosférica. Se as duas pressões que estão sendo exercidas em cima do líquido são iguais, então as alturas desse líquido também vão ser iguais. Então, eles vão estar aí a uma mesma altura, que eu vou chamar de altura H. Beleza? Então, essa é a minha situação inicial. É assim que o nosso problema ele começa, tá? Então, vamos continuar lendo aqui. Vou apagar para a gente não ficar com o desenho muito poluído, mas a princípio a gente tem essa situação aí. Beleza? Então, continuando. Nessa situação, os níveis do líquido de densidade D são iguais em ambos os ramos de U, que eles chamam de nível primitivo, né? O nível que ele começou aí. Tem a mesma altura os dois ramos, né? O ramo da direita e o ramo da esquerda. Derrama-se lentamente no ramo da direita, né? Nesse ramo aqui da direita, a gente vai ter um derramamento de líquido, né? Vamos continuar aqui vendo o que a questão vai me dizer. Um segundo líquido de densidade D', que é menor do que D, ou seja, aqui lembra que a gente tem uma densidade D, né? E aí eu vou derramar aqui em cima um outro líquido com densidade D', que é menor do que D. Significa o quê, basicamente? Que eu vou derramar aqui em cima um outro líquido que é menos denso, né? Se é um líquido menos denso, ele tende a ficar para cima. Continuando. Que não se mistura com o primeiro e espera seu equilíbrio, como se eu estivesse misturando aí água e óleo, né? Então é essa a situação que ele está desenhando para a gente.
Nessa situação, observa-se que a superfície horizontal livre do segundo líquido de densidade D', ou seja, o segundo líquido que a gente colocou, que é mais leve, né, menos denso, encontra-se a uma distância vertical y acima da superfície horizontal livre do líquido de densidade D presente no ramo oposto. O que é que isso quer dizer, gente? Vou já desenhar para vocês, para a gente pegar bem essa abstração. Sabendo que os líquidos são incompressíveis e que a superfície livre do líquido de densidade D no ramo esquerdo elevou-se a uma altura h em relação ao nível primitivo, a razão D' sobre D ou seja, ele quer que você diga qual é o resultado da divisão das densidades do líquido menos denso em relação ao líquido mais denso. Beleza? Então, essa aqui é a minha situação inicial. O que foi que aconteceu depois que eu coloquei o líquido menos denso no ramo da direita? Eu vou colocar aqui uma linhazinha só para a gente se guiar, tá certo? Então, no começo aqui, inicial, a primeira situação era essa, e na segunda situação ficou assim. Quando eu derramo, gente, um líquido aqui nesse ramo aqui da direita, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma pressão nesse líquido aqui. Como ele faz uma pressão, o nível desse lado aqui, do líquido vermelho, vai diminuir. Então, é isso aqui que vai acontecer, ó. Então, o líquido vermelho vai abaixar um pouquinho. E se o líquido vermelho abaixa um pouquinho, ele faz uma pressãozinha. E o mesmo tanto que esse lado baixou, vai ser o mesmo tanto que o outro lado aumentou. É isso daqui que aconteceu. Por que que ficou assim, gente? Porque a gente tem aqui um princípio de vasos comunicantes, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, o que é que acontece mais aqui, ó? Eu adicionei o líquido azul, ó. O líquido azul que é menos denso do que o líquido vermelho. Então, ele vai ficar aqui em cima. E aí, vamos agora dizer o que é cada coisa. Ele falou que essa altura H aqui, ó, né, foi o tanto que o ramo esquerdo se elevou. Então, eu estou dizendo que o tamanho desse pedacinho aqui, ó, é H. Aí lembra que eu falei que o mesmo tanto que esse aqui baixa é o tanto que esse daqui sobe. Então, essa alturazinha que eu diminuí bem aqui, ela também vai se chamar H. Beleza? Então, aqui eu tenho H e H. Os dois H são iguais. É o tanto que esse aqui abaixou e o tanto que esse aqui subiu. Beleza? Então, a princípio, a gente tem isso. Vou traçar aqui, ó, outra linhazinha para a gente ver direitinho o que está acontecendo. Ele me fala também que eu tenho aqui uma altura vertical, né, uma distância vertical que ele chama de y. Que é o que? Essa altura y, né? Essa altura y é a distância entre esse líquido aqui vermelho e o líquido azul. Então, aqui eu vou ter uma distância que eu vou chamar de y. E isso daqui é meu y. Beleza. Com o desenho, gente, fica muito mais fácil da gente resolver. Por quê? É só a gente pegar aqui, escolher algum ponto e igualar as pressões, né? Então, por exemplo, para ficar mais fácil minha vida, ó, eu vou pegar esse ponto que está bem aqui, ó. Então, eu quero saber qual é a pressão hidrostática nesse ponto que eu vou chamar de P2. Esse ponto, ele tem que ter a mesma pressão nesse outro lado aqui, ó, que eu vou chamar de P1. Então, eu sei que P2 é igual a P1. Aqui a gente tem a mesma profundidade, tá vendo? Profundidade não, a mesma distância, né? Então, eu posso garantir que essas pressões aí, elas são iguais, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a pressão hidrostática, né? A pressão hidrostática dentro de um líquido é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade que eu tô, né, nesse líquido aí, que eu vou chamar aqui de Hzinho, mas esse Hzinho vai ser alguma coisa que a gente vai interpretar ali depois, tá? Então, beleza. A gente já sabe que esse ponto aqui, que é o P1, ele vai ter a mesma pressão no ponto P2. Então, vamos lá. P1 vai ser igual a P2. Pressão no ponto 1 igual a pressão no ponto 2. Quem que é a pressão no ponto 1? Vai ser a densidade. Densidade de quem? Do líquido vermelho ou do azul? Do líquido vermelho. É ele que está aqui, ó, fazendo uma coluna de líquido de pressão em cima desse ponto.
Então, a densidade vai ser a densidade do líquido vermelho. Vezes quem? Vezes a gravidade, vezes a altura. Só que quem é a altura? É só o H? Não. Nessa profundidade eu tenho esse Hzão, que é o tanto que o líquido subiu, e eu tenho outro pedaço aqui. Quem é esse outro pedaço? É o mesmo Hzão. Ó. Então, eu tenho aqui esse Hzão mais esse Hzão. Tenho quanto? 2H. Essa é a altura, né? Eu tenho esse pedaço aqui que é H. Quero saber a distância até aqui. Então, é H mais H, né? 2H. Beleza, já sei quem é a pressão no ponto 1. Pressão no ponto 2. Quem é que vai ser a pressão no ponto 2? Vamos olhar para cá agora. Qual é o líquido que está preenchendo aqui esse lado da coluna? É o líquido azul. O líquido azul, ele diz que a densidade é D'. Se a densidade é D', né? Eu vou deixar aqui D' para diferenciar do líquido vermelho que eu disse que a densidade era D. Beleza? A gravidade muda? Não muda. Então, vai ser a mesma gravidade para os dois. A gente está na Terra, né? E qual vai ser a altura, gente? Preste bastante atenção, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, vai ser esse H mais esse H, 2H. Fica faltando quem? Esse pedacinho que eu chamei de quê? De Y. Então, quanto vai ser essa altura, gente? Vai ser 2H mais Y. É a altura dessa coluna de líquido aqui, ó. Então, a minha altura vai ser 2H mais Y. Agora, gente, acabou. Acabou a questão. Quem é que eu posso cancelar? Quem é que é igual dos dois lados? Eu tenho gravidade aqui desse lado, tenho gravidade do outro lado. Então, eu já posso, ó, cortar. Vai embora. Sobra o quê? Sobra D vezes 2H de um lado. E sobra do outro lado D' vezes 2H mais Y. O que é que a questão está me pedindo? Ela quer D' dividido por D. Então, beleza. Se eu quero D' dividido por D, eu vou passar esse D aqui para o outro lado, já que eu quero dividir o D' por ele. E esse carinha que está aqui desse lado, eu vou passar para o outro lado. Então, vamos lá. Ó. D' sobre D é quem? Tinha um 2H lá do outro lado, né? Então, ele continua lá. E eu passei 2H mais Y para o outro lado. Então, vai ser 2H dividido por 2H mais Y. Essa vai ser, né, a razão aí entre as densidades. 2H dividido por 2H mais Y, que dá o item B de bola. Questãozinha que eu considerei aí difícil, né? Porque não tem a imagem, então realmente torna muito mais complicado a gente conseguir interpretar. O que é a dificuldade principal, gente, dessa questão? É você fazer o desenho, você identificar cada ponto do desenho. Ou seja, dizer quem é essa altura H, dizer quem é essa altura Y, né? Dizer quem é a densidade D e dizer quem é a densidade DY, que é essa densidade bem daqui, ó. Beleza? Então, essa é a principal dificuldade, porque realmente a fórmula aqui, gente, ela é o de menos, né? Não tem muito segredo, é só você substituir os valores. Mas para substituir, você tem que saber quem é quem. Beleza? Então, essa é a resoluçãozinha da primeira questão aqui dessa prova de hidrostática, beleza? Depois eu volto aí com a resolução do resto das questões.